O Revista Novo Tempo está no ar. Desde que começou a quarentena, estudantes de todo o país estão assistindo aulas online. Crianças, adolescentes e jovens universitários têm enfrentado alguns desafios para se adaptar, mas também têm aprendido muito com este momento singular. Vem comigo ver! No estado de São Paulo, os prédios escolares fecharam no dia 24 de março em prevenção à pandemia da Covid-19. Desde então, o ensino tem sido realizado em aulas online, videoaulas e atividades. O NASP Hortolândia atende ensino fundamental, ensino médio e graduação, e as salas de aula estão fechadas há quase 4 meses. Mesmo assim, fomos atrás dos alunos desses 3 níveis para entender o que eles têm aprendido durante as aulas remotas. Então, antes eram aulas avulsas que você podia fazer qualquer horário do dia. A gente fazia sempre no período da manhã com ele. Há um tempo para cá, já acho que 1 mês e meio, estão tendo aulas direto nesse período da manhã. Então, claro, ele fica lá no computador, mas eu tive que me adequar para ficar disponível para ele, porque às vezes tinha dúvida, às vezes dava algum problema no som. Agora não tá tão legal. Por quê? Porque a gente tem que fazer aula no computador. É difícil. Mas dá para aprender? Dá. Eu consigo aprender no computador, só que eu sinto muita falta da aula normal. Eu tenho as 6 aulas de matérias diferentes pela manhã, das 8 horas até 12h20, dividida como acontece na escola presencial. Os professores, eles mudam de salas virtuais e os alunos permanecem na mesma. Foi muito importante para o nosso aluno e para os professores a forma rápida como o NASP conseguiu se organizar para migrar de um modelo de ensino para o modelo de aprendizagem remota em 1 semana. A gente sofreu bastante no começo, digamos assim, as primeiras semanas, mas agora a gente já está mais acostumado com essa rotina, né? Por causa da aprendizagem mediada por tecnologia. Nós tivemos pessoas de grande renome nacional e internacional interagindo em muitos webinários, palestras, seminários, semanas especiais. Tivemos palestras com pessoas lá da Espanha, do México, da Argentina, né, dos cursos de lá. Mãe de 3 meninas, Renata tem presenciado como as filhas lidam com essa nova rotina. Todas as 3 estão sentindo muita falta da convivência com os amigos. Esse é o ponto mais negativo. Academicamente é um problema sim, mas elas têm se esforçado e eu estou vendo o lado positivo desse lado negativo. Para o diretor da Educação Básica, a união entre escola e família tem sido o meio mais eficiente de sucesso acadêmico. É um momento muito singular, único, que nós nunca vivenciamos na nossa geração. Esse processo, obviamente, não é perfeito, mas o casamento desses 4 grupos, professores, alunos, pais e administração, tem sido o diferencial aqui nesse campus. Está indo bem. A escola tem dado um bom apoio, eu tenho gostado muito desse modelo porque está simples, está tudo na mesma plataforma. Segundo a doutora Edna, o processo de adaptação resulta em crescimento intelectual. Há uma ressignificação porque eu necessito, enquanto indivíduo, ser competente. Então, o que eu percebo eu tinha um modelo, um parâmetro para enxergar a realidade. Eu tenho que mudar esse parâmetro, eu tenho que ter uma flexibilidade cognitiva para perceber que mudou o referencial. Então, a gente no curso aprendeu que um bom administrador ele tem que estar preparado para mudanças, né? Estar preparado para situações caóticas para você poder se adaptar e ser diferenciado no mercado. E acho que é a primeira situação difícil que elas têm enfrentado na vida, eu imagino que seja. Foi bom também, é outro lado bom, porque elas conseguiram amadurecer e daqui para frente as adversidades que possam aparecer na vida, acho que elas vão encarar de uma maneira diferente. Essa adaptação das instituições de ensino e dos estudantes foi realmente surpreendente. É difícil, mas juntos vamos conseguir, não é mesmo? E a tecnologia tem sido a grande aliada neste momento. Olá, tudo bem com você? Veja o que mais preparamos para você nesta edição da revista. Clínica Good Hope faz doação de 14 camas para o Hospital Nacional no Peru. E a ABC faz comportagem solidária e os recursos arrecadados com a venda dos livros serão convertidos em cestas básicas para famílias da região.
Em Ji-Paraná, professores preparam kits especiais para os alunos. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Já estamos de volta e agora é hora do quadro Maranata. Hoje a instituição conta como foi desafiada a construir igrejas em apenas um dia no continente africano. Vamos ver? No início dos anos 2000, a Maranata Voluntários Internacional tinha se estabelecido como a principal organização para construir igrejas e escolas pelo mundo inteiro. Mas apesar das centenas de prédios sendo construídos, a imensa carência ainda estava lá. Tínhamos mais de 100 mil pedidos aqui. E não tinha como conseguirmos progredir desse jeito e tentar atender uma demanda desse tamanho. Como fazer mais progresso, com menos dinheiro, menos tempo e fazer as coisas caminharem. Porque como a gente ia conseguir suprir essa grande carência por igrejas e escolas e prédios ao redor desse mundo? As estruturas que a Maranata construía levava normalmente meses para ficar pronta. Mas e se fosse possível dar uma igreja a uma congregação em apenas um dia? O conceito inicial acabou surgindo na sala de estar do Garwin e Marilyn McNeilus. Garwin e eu literalmente estávamos sentados um em frente do outro dizendo como vamos fazer isso. E o Garwin, que sempre tem boas ideias, disse que tinha uma ótima ideia. Fazer com simplicidade. A família McNeilus, junto com a Associação Adventista de Empresários e Profissionais Liberais, ou ASI, estavam intrinsecamente unidos para suprir a demanda por congregações locais, que incluía um programa chamado Teto para a África. Dezenas de milhares de congregações por todo o continente receberam materiais para reformar os telhados, mas o programa tinha uma deficiência. Estávamos colocando um teto nas estruturas, mas elas iam deteriorando com o passar dos anos por causa dos elementos. Bom, já tentamos alguma vez começar um prédio pelo teto, como um estacionamento, sabe? E então os moradores locais podem fazer tijolos, eles podem construir as paredes, eles podem fazer tudo isso e não vai gastar muito dinheiro. Não se faz o prédio todo, não se gasta dezenas de milhares de dólares para construir uma igreja completa. Mas dá aquele empurrãozinho e eles resolvem, já que tem estrutura, eles podem resolver como finalizá-la. E talvez sejam capazes de caminhar sozinhos. Essa era a ideia por trás, era conseguir construir sempre mais, com menos dinheiro sendo investido e com mais rapidez. Então nós pensamos um pouco e foi aí então que nasceu a Igreja de um Dia. Garwin, que é do ramo da manufatura, começou a trabalhar em alguns protótipos imediatamente. A estrutura precisava ser leve, porém duradoura, fácil de construir e tinha que ser algo que os integrantes pudessem terminar com a mão de obra local. Em 19 de junho de 2008, a primeira igreja de um dia foi construída em Vallehermoso, no Equador. Em um evento sem precedentes, o trabalho começou pela manhã e a primeira congregação aconteceu somente algumas horas depois. Esse foi o início de uma revolução. Com a popularização desse novo programa, os pedidos começaram a chegar. As congregações estavam em festa. Depois de anos de adoração, uma igreja seria construída em um só dia. Algo bastante simples causava um grande impacto. Pode parecer uma coisa bastante simples para algumas pessoas, mas é grandioso para essa comunidade.
porque isso nunca aconteceu antes. As pessoas jamais viram essa estrutura aqui. Se você observar até as casas aqui, se der uma olhada, elas não têm chapas de aço. Você usa grama e o que tiver. Então, quando eles veem essa estrutura simples, não é tão simples assim para eles. É grandiosa, representa bastante. A igreja de um dia, ela vai mudar o modo como a comunidade olha para a igreja adventista do sétimo dia. O modo como eles nos veem. Pois a nossa comunidade não vive mais como uma igreja no meio da grama, por exemplo. Ou ficou por muitos e muitos anos com um prédio inacabado. Essa igreja vai marcar o laço estreito de confiança com o nosso Deus que nós louvamos. Amém! O Deus vivo que nós louvamos. Amém! Ter uma estrutura própria nesta área é, na verdade, o evangelho por si só. Porque, como agora estamos aqui em Luende, a Maranata está nos dando essa estrutura. E fica mais fácil até para eu evangelizar, porque mesmo essa estrutura vai estar evangelizando as pessoas por aqui. É normal as pessoas virem conferir o que está acontecendo aqui. Eles escutam barulhos, os cultos sendo celebrados, as pessoas se perguntam o que está acontecendo no local. E agora acreditam que estamos louvando um Deus verdadeiro, porque nos deram uma estrutura dessas. E assim as pessoas virão por vontade própria. A Maranata e a ASI trabalharam juntas para erguer estruturas por todo o mundo. O programa também fundou uma parceria com a congregação local. Em vez de entregar um santuário completo, os membros podem investir suor e trabalho em sua igreja, trabalhando para finalizá-la com seus materiais de preferência. Fazer com que a congregação local se envolva é uma das coisas que este programa faz que eu acho que é muito positivo. Isso também permitiu que a gente fosse para outros países e abraçasse centenas de outros projetos. E, olhando para trás, não voltamos para todos os lugares em que construímos essa estrutura, mas o que sabemos, pelo que nos contaram e tendo visitado outros lugares, o que sabemos é que, no fim, os locais estão finalizando os projetos. Às vezes, eles conseguem fazer mais do que sabiam que eram capazes, porque eles se esforçam juntos, passam tempo juntos em oração, eles investem seus recursos e, de repente, fizeram algo grandioso para Deus e para eles também. Então, talvez talvez seja algo positivo e inesperado do programa. Com os pedidos, chegou também apoio financeiro para este programa. A estrutura criou uma barreira pequena financeiramente, algo que pessoas, escolas para o Sabá e congregações podem facilmente patrocinar. Primeiro de tudo, a igreja de um dia foi sonhada no céu. Acho que Deus quem teve a ideia. E o timing foi ideal. A economia estava em recessão naquela época, mas as pessoas sabiam que dariam conta da igreja de um dia. Quem podia patrocinar isso e quem pode dar uma casa para uma família da igreja? Então foi ideal para aquela época e para hoje. As pessoas querem fazer parte de algo maior do que elas mesmas. Elas querem ser importantes no que elas fazem, mas querem fazer parte de algo maior. E isso é algo maior. Eles puderam ver isso acontecer. Inclusive, inúmeras coisas aconteceram para ajudar países inteiros num período bastante, digamos que um período bastante curto. O projeto da igreja de um dia chamou a atenção da igreja mundial. E ele teve bastante apoio e ainda tem até hoje. 2 anos após o programa começar, era hora de expandir. Então, se íamos construir a igreja de um dia, por que não fazer a escola de um dia? E a diferença é que, ao terminar de fazer essa escola, você não vai ficar esperando a congregação levantar as paredes. Precisa deixar ela pronta para as crianças irem para a escola. Agora. Então, a diferença é que esse se tornou um projeto mais caro, com paredes, com janelas, com portas e a coisa toda. Então, quando terminávamos, o prédio estava pronto. Não íamos esperar a congregação ou até um grupo escolar terminar a obra. Garwin novamente começou a projetar salas de aula que podiam ser erguidas facilmente. O protótipo para a escola foi revelado em 2010 na Feira de Empreendedorismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O primeiro campus da escola de um dia foi construído em janeiro de 2011 em Vitória Falls, no Zimbábue. Por
Por mais de 20 anos, os membros da igreja local louvaram para que Deus desse a oportunidade da educação cristã em sua comunidade. Quando eu encontrei uma senhora que desde os anos 80 tem vindo aqui rezar por uma escola, ela viu essa linda propriedade que estamos aqui e como a igreja ajudou a construí-la. Achei que esse seria o lugar ideal para voltar e começar. Esse aqui é o início. É o começo do que eu acho que vai ainda se tornar uma completa mudança estrutural nos prédios das escolas desse lugar. Nós temos este terreno aqui já faz uns 15 anos. Nós estamos construindo ele tijolo por tijolo. Isso é um sonho realizado. Em meio à construção, as matrículas da nova escola foram iniciadas no campus. Centenas de famílias foram até a escola para garantir um lugar para seus filhos. Em alguns dias, as salas de aula ficaram prontas e a escola estava pronta para ensinar. Nós ficamos tão felizes e surpresos, porque quando o nosso sonho se concebeu, nós nunca imaginamos que ele fosse funcionar de verdade. Queremos agradecer a Deus por essa bênção. Eu posso prever um futuro com uma nova geração que seja bem consciente, ok? Uma geração que acredita em Deus. Uma geração que teme a Deus. Uma geração que estará pronta para servir em nome do Senhor. Por mais de 10 anos, a igreja e a escola de um dia têm impactado comunidades pelo mundo inteiro. A estrutura foi adaptada para se adequar às necessidades de um hospital e serviu até mesmo como abrigo em situações de desastre. O que começou como uma simples conversa numa sala de estar, ampliou a capacidade da Maranata de espalhar a palavra por meio da construção de prédios de urgência. O que me deixa empolgado sobre esses prédios e essas igrejas é que existe uma maneira de pregar em meio a todo esse processo. Mas vou lhe dizer o que me entusiasma: almas para a eternidade. Isso é o que importa. Amém! A gente sempre noticia aqui no Revista ações de solidariedade. Hoje trago informações de doações que a Clínica Good Hope do Peru tem feito a outros hospitais. E na reportagem a seguir você vai ver como a Clínica Adventista se organizou para atender todos os pacientes neste momento de pandemia. Vamos ver? A rede médica adventista no Peru, durante essa crise, vem realizando um belo trabalho. E nós aqui no Peru temos 3 hospitais. Nós temos o Hospital Adventista Good Hope, em Lima, no Peru. Nós temos o Hospital Adventista Ana Estal, que fica na cidade de Iquitos, no Peru. E temos também o Hospital Adventista Americana, que fica em Juliaca. Essa rede adventista de hospitais no Peru vem desenvolvendo um excelente trabalho para a sociedade. Nós tivemos aqui no nosso hospital em Lima a contribuição, doações de alimentos, doações de utensílios também para os hospitais da rede pública, assim também o Hospital Americana de Juliaca também aí teve sua contribuição, doando, ajudando a sociedade. E o Hospital de Iquitos também abrindo as portas para a sociedade, onde foi uma das regiões mais afetadas que nós tivemos aqui no Peru com o Covid-19. Toda a rede médica adventista no Peru vem somando forças, vem ajudando a sociedade, fazendo tudo que está ao nosso alcance. O nosso hospital continua firme, cumprindo a missão. Desde março, quando implantamos o nosso plano de contingência, onde nós dividimos o nosso hospital em 2 regiões, uma área para pacientes COVID e outra área para pacientes não COVID. O nosso hospital literalmente foi dividido em 2 e hoje nós temos 2 grupos de colaboradores dedicando o seu tempo, a sua missão, o seu trabalho para cuidar dos nossos pacientes. E nós temos aqui um projeto Somando Esperança, onde nós podemos participar junto com o hospital público da região. Nós doamos 14 camas hospitalárias, doamos alguns móveis também que servem para a equipe de enfermagem, doamos aí também carro de parada, outros móveis também que serão úteis para esse hospital.
A crise tem afetado todo o mundo e a gente também, a todos nós, mas nós podemos compartilhar um pouco do que nós temos para apoiar o serviço público também de Lima. É um prazer muito grande para o Hospital Adventista de Lima, no Peru, Good Hope, contribuir com a missão da igreja em salvar vidas, em levar o bem-estar para as pessoas. Continuamos comprometidos com o nosso projeto, somando esperança, e que Deus possa abençoar muito as pessoas que receberam essa doação, que possa ser útil para eles, e nós ficamos felizes em poder aportar um pouco para a saúde e o bem-estar da população. A nossa gratidão a todos os nossos colaboradores, nossos líderes do nosso hospital, e nós estamos muito felizes em estar apoiando, ajudando a sociedade, cumprindo a nossa missão. Que Deus possa abençoar a cada um dos nossos líderes, dos nossos colaboradores, e especialmente agora as pessoas que receberam as nossas doações, que Deus possa abençoar a cada um deles. Estamos servindo a igreja, cumprindo nossa missão através da Rede Médica Adventista no Peru. Nossos 3 hospitais têm realizado um excelente trabalho para os peruanos e juntos somos mais fortes. Que Deus os abençoe. Agora vamos voltar para o Brasil. Com a pandemia e o inverno que chega rigoroso no sul do país, no interior do Paraná, um projeto tem acolhido os moradores de rua. E a Igreja Adventista tem sido parceira do setor público para aquecer quem precisa. Confira na reportagem. O ginásio, que já foi palco de disputas esportivas em Irati, interior do Paraná, virou dormitório para pessoas em situação de rua na cidade. Além de temer o frio rigoroso do inverno, agora a preocupação também é com a contaminação pelo novo coronavírus. Devido à pandemia e à chegada do inverno, foi pensado em um espaço destinado para eles. Aí surgiu a ideia do centro de pernoite provisório. A gente acabou trazendo aqui para o ginásio, disponibilizando os leitos, são 15 leitos que tem aqui, que seria mais ou menos a demanda da cidade. Para prosseguir com esse projeto, a Prefeitura conta com o apoio de diversas entidades, inclusive da Igreja Adventista, que é responsável pela alimentação dessas pessoas nos domingos. A Prefeitura nos convidou para participar, E a igreja tem um projeto que o nome é ASA, Ação Social Adventista, e a gente abrange a igreja inteira. Todos os departamentos da igreja estão envolvidos nesse ministério. Nesse momento de pandemia, onde nós passamos um bom tempo isolados, sem ter os cultos, então foi muito bom. Nós retornamos agora com um número reduzido de pessoas para a igreja, tudo com orientação, da parte de higienização, uso de máscaras, e esse projeto nos faz nos unirmos de novo, porque está movimentando toda a igreja. Nós fazemos a arrecadação dos alimentos, uma irmã dá o arroz, outra dá o feijão, outra dá as outras coisas que nós precisamos para cozinhar. Os departamentos se unem também para estar trabalhando, montando as equipes para vir aqui para cozinhar no domingo e para trazer o alimento para essas pessoas que necessitam. A gente começa nas 4 da tarde a preparar os alimentos para eles, A gente faz com muito carinho os alimentos. Às vezes nós chegamos aqui, eles estão todos esperando, assim, a gente vê na carinha deles a felicidade de a gente estar chegando aqui, Muito mais que levar alimento físico, os voluntários adventistas também querem levar esperança. Ações como essa são importantes para a igreja porque ajudam a colocar o evangelho integral em prática. Porque o evangelho, nós sabemos que ele não envolve apenas a pessoa como no aspecto espiritual, mas também envolve suas outras áreas também, a sua área material, sua área emocional, física. E esse papel é fundamental para que a igreja leve em consideração as pessoas, atendendo elas nas suas necessidades, exatamente como Jesus fazia. E chegou a hora de ver a sua participação aqui no Revista. Mande o seu recado para a gente pelo WhatsApp 0 operadora 12 981 35 2908. Conta para a gente o que você quer fazer assim que essa pandemia passar. Ou como tem sido sua quarentena por enquanto. E que boa ação você tem feito para ajudar outras pessoas. Vamos ver? Solta aí. Rúbia Fiamontini. Acho que é assim que fala, Santa Catarina. Olá, Darcy, tivemos um forte vendaval aqui. Meus filhos estavam fora de casa, mas conseguiram entrar a tempo. Na minha casa, todas as telhas foram quebradas ou arrancadas e o único local não atingido foi meu ateliê, onde fica ligada a TV Novo Tempo.
Foram minutos de terror, mas conseguir salvar minhas máquinas e meu computador, que é o meu meio de trabalho. Deus é fiel. Amém, Rúbia. Que Deus abençoe você e sua família e os seus negócios também, viu? Obrigada pela mensagem. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já já você vai saber como os colportores, que são profissionais que vendem livros de porta em porta, estão mudando a rotina no momento da pandemia. Eu te espero por aqui. Já estamos de volta e agora eu te convido a ficar bem confortável no seu sofá para viajarmos juntos no quadro Missão 360 Graus. Hoje você vai conhecer o Sebastian, que teve o seu primeiro encontro com Jesus em um lugar um pouco diferente, em uma quadra de futebol. Conheça a história de uma escolinha de futebol que está fazendo a diferença no Chile. Vamos ver. Sebastian teve o seu primeiro encontro com Jesus em um lugar um pouco incomum, na quadra de futebol. O Centro Life Hope me ajudou a ter a palavra de Deus no meu coração. Alguns meses atrás, os seus pais, Moisés e Angélica, decidiram inscrevê-lo na escolinha de futebol do Centro Life Hope. Sebastian se empenhou e a sua habilidade com a bola melhorou, mas aqui ele aprendeu muito mais que futebol. Sebastian acabou conhecendo a Jesus com um dos voluntários do projeto Um Ano em Missão, no Centro Urbano de Influência em Santiago, no Chile. Sebastian sentiu que precisava contar sobre o amor de Jesus para os seus pais também. Então, todos os dias depois do futebol, Sebastian ia contando tudo o que tinha aprendido no caminho para casa. Foi nessa mesma época que a avó de Sebastian ficou muito doente. Dava para ver que ele estava bastante preocupado. Então, o pastor Abraão, um dos líderes do centro, e os voluntários do Um Ano em Missão resolveram ir visitar a família para orar com eles e dar um apoio. Os pais de Sebastian gostaram muito das visitas e com o tempo pediram para estudar a Bíblia. Eles também foram conquistados pelo amor de Jesus e decidiram se batizar. Depois de um tempo, a avó de Sebastian melhorou e a família ficou ainda mais grata pelas visitas da equipe do Centro de Influência. Esses voluntários trouxeram esperança para várias pessoas da comunidade. Achamos voluntários dispostos a darem seus dons para servir o próximo. Temos muitas oficinas diferentes, como oficina de culinária, idiomas e exercícios, que são usadas como uma oportunidade para seguir o método de Cristo. É por isso que, por meio dessas oficinas, as pessoas podem se juntar aos adventistas e, através dos serviços, conhecer o Senhor. A maior alegria de Sebastian foi ver seus pais amando Jesus também, e ele tem um motivo para isso. Para que possamos ir para o paraíso. Graças ao trabalho dos voluntários nesse centro de influência, o objetivo de Sebastian de ter a família unida em Jesus se tornou realidade. Quero expressar minha gratidão à Missão Global por acreditar e confiar nesses projetos. A qualquer momento, o nosso rei vai voltar e vamos ver o resultado de todo o esforço do Chile e do mundo. Será que existe uma idade ideal para estar envolvido em missão? Não. Aqueles que compreendem o que significa seguir a Jesus como seu discípulo pode viver essa experiência em qualquer etapa da sua vida. No entanto, há um momento único e especial na nossa existência que, quando engajados em missão, algo muito especial acontece. No momento da juventude. Um dos grandes exemplos bíblicos de preparação ao serviço e engajamento na missão nesse período da vida vem da influência e orientação do apóstolo Paulo a um jovem discípulo de Jesus. Seu nome? Timóteo. Ouça com atenção. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você percebe? Paulo literalmente menciona a Timóteo a importância de não se deixar influenciar de maneira negativa pelos comentários feitos sobre a sua idade. Ele era muito jovem quando começou seu ministério. Ele tinha aproximadamente 16 anos, mas ao mesmo tempo possuía tremenda paixão por missão e de um incontido desejo no seu coração de proclamar o evangelho a todas as pessoas. Naquele momento, o apóstolo Paulo reconheceu o potencial de Timóteo
e ele orientou a aproveitar as oportunidades que essa etapa da vida lhe traria. E aqui nós encontramos um maravilhoso exemplo a ser seguido. De semelhante forma, os jovens cristãos precisam aproveitar as oportunidades que surgem na sua vida para compartilhar seu relacionamento com Deus, para compartilhar com outras pessoas as experiências nessa jornada de como viver como discípulo do Mestre. O amor à comunidade, a vida de serviço, é uma consequência dessa direta experiência. Por sinal, se nós pararmos para analisar com cuidado diversos relatos históricos, nós perceberemos que grandes mudanças na sociedade muitas vezes aconteceram com a direta participação de pessoas extremamente jovens. Que lições podemos então extrair dessas experiências? Que ao investir em novas gerações, nós estamos preparando um fértil solo para plantarmos não apenas o futuro, mas também o presente da missão e o avanço do Reino de Deus. Mas nunca podemos esquecer que ser jovem não é apenas um estado de espírito, é uma etapa da vida que passa. O jovem precisa fazer escolhas certas, uma imensidão de opções que estão sempre disponíveis. Portanto, é preciso viver bem esse momento. É crucial fazer boas escolhas. E uma dessas decisões é relacionada com a autonomia que terão. A escolha é relacionada com a profissão que vão seguir e qual será o emprego que irá sustentar a sua vida. Do ponto de vista da missão, jovens envolvidos na proclamação do Evangelho Eterno sempre encontrarão tempo para se dedicar a outras pessoas que tanto precisam de ajuda e atenção. Quem intencionalmente decide separar tempo para Deus vai encontrar tempo para outras pessoas. Mas essa é uma questão de escolha e uma questão de atitude. Reconhecendo essa realidade e oportunidade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem desenvolvido um projeto chamado Um Ano em Missão. Ele tem como objetivo incentivar e apoiar jovens adventistas a dedicar um ano, 365 dias de serviço integral a Deus, cumprindo assim a missão deixada por Jesus Cristo a cada um de nós como seus discípulos. Não podemos nunca nos esquecer de que todo verdadeiro discípulo nasce para o reino de Deus como um missionário. Esse projeto tem a visão de que esse é apenas um primeiro passo na vida de um jovem no desenvolvimento e engajamento na missão, não importando qual seja a área de atuação ou qual seja a profissão dos seus participantes. O mais importante é a decisão dos jovens em servir como missionários na comunidade que estão ali inseridos. Ao dedicar um ano em sua vida para Deus, sonhos sempre se transformam em realidade. Os jovens que participam de iniciativas de missão como essa têm a oportunidade de transformar o coração daqueles que entram em contato e, acima de tudo, viver uma experiência pessoal única ao servir de forma altruísta outras pessoas. História após história confirma que aqueles que têm a oportunidade de servir em projetos como este, de uma forma ou outra, nunca mais serão a mesma pessoa. A paixão por outros e o desejo de servir na missão de Deus têm o poder de mudar por completo a vida desses jovens que, de maneira tão desprendida, decidem viver a real experiência de ser e fazer discípulos entre aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Existem inúmeras oportunidades de servir, perto e longe de onde você está. Como mencionei há pouco, é uma questão de escolha, uma questão de atitude. Você que é jovem, o que está esperando para servir de maneira direta na missão de fazer discípulos do Mestre? Ele conta com você. É isso aí. E eis-me aqui, sempre. Nós vamos falar agora de colportagem. Colportagem é a venda de livros de porta em porta. Mas em meio à pandemia e ao isolamento social, os colportores mudaram a rotina. Veja só. Parafraseando Ellen White no seu livro Testemunhos Seletos, volume 2, a obra da colportagem chegará em lugares que jamais se imaginava chegar. O caminho será aberto para que a especial mensagem chegue para todas as pessoas e que elas tenham acesso à verdade através dos nossos livros. Durante a pandemia, muitos colportores tiveram que retornar aos seus lares e, infelizmente, deixarem seus campos de atuação por conta do isolamento social. As restrições eram muitas e, para a preservação da saúde, as campanhas tiveram que usar diversas estratégias para a continuação do trabalho. Um grupo de colportores da Associação Sul do Pará, com todas as portas fechadas, mudaram o percurso. Aqui na região do norte do país, existem muitas fazendas e povoados onde a chegada do coronavírus foi mais demorada. E para continuar o trabalho, muitos se encaminharam para os interiores, seguindo todas as regras de prevenção. Eu trabalho sempre na cidade, sempre nessa rotina, todo dia na cidade. Só que quando chegou o tempo dessa epidemia, eu peguei e conversei com o pastor, com o nosso líder, e perguntei assim, para onde eu estava indo. Ele estava falando que estava indo para a vila. E daí eu falei, não, pois vocês vão me levar. E eu já fui com mala e tudo. Assim como Josefa Risonha, Francisco Hélito, que faz dupla com ela no campo, conta que mesmo em meio a tantas adversidades, ver Deus com suas mãos os abençoando e garantindo a chegada da verdade, mesmo nos lugares com difíceis acessos. No meio da estrada choveu e você sabe que quando chove fica mais difícil
a locomoção. E eu ia em cima da moto e a minha amiga de trabalho ia caminhando enquanto eu ia aos pouquinhos empurrando a moto, né? Tentando não cair. Chegou uma situação que a moto acabou a bateria. Na hora que eu tentei dar a partida, ela não respondia. E aí eu tentei ainda pegar no embalo, ela não pegou no embalo. E eu já estava agoniado, mochila nas costas e suado, eu já estava agoniado. Minha amiga chamou para fazer a oração, eu falei que naquele momento não era o momento de orar, porque eu não estava com a cabeça de orar. Daí quando eu vi ela se afastando um pouquinho, ela fez uma oração e de repente apareceu 3 pessoas. E daí eles deram a força para nós e a gente subiu a moto e a moto pegou lá na frente que eles empurraram. Eu nunca fui de recusar a oração, mas nesse dia eu estava tão agoniado, tão assim, frustrante ali naquele momento, uma situação tão difícil, e Deus mandou o socorro na hora certa. Deus ele tem uma forma de trabalhar que a gente não compreende, né? E aí alguns comportores foram embora, nós tivemos que levar alguns para os seus lares, distante daqui do nosso campo. E aí foi um momento de desafio. Fazer o que, Senhor? Havia um remanescente, homens e mulheres que não se dobraram diante de Baal, no meio da crise. A obra continua a avançar, seja na lama, no sol, calor, seja na cidade ou no interior. A colportagem jamais deixará de existir. O Conselho de Colportores aqui da Associação Sul do Pará reuniu cerca de 26 mensageiros da página impressa. Eles puderam ser homenageados recebendo um simbólico troféu, pois esses homens e mulheres levaram a mensagem aonde ainda não havia chegado. Eles saíram de casa em casa, eles foram nas vilas, eles foram nas regiões mais longínquas da Associação Sul do Pará para levar a obra impressa, para levar a luz do Evangelho através dos nossos livros maravilhosos. Então louvamos a Deus porque a missão através da colportagem não parou, mostrando que essa obra é muito maior do que qualquer pestilência. É isso aí. E com o início das férias, os alunos do Instituto Adventista Brasil Central começaram a venda de livros online, buscando gerar esperança. Veja só. O projeto de venda de livros, conhecido como colportagem, também sofreu com a chegada do novo coronavírus, levando os organizadores do projeto a repensarem um novo método de vendas. Com o objetivo de evangelizar através dos livros cristãos, surgiu a iniciativa Luz na Estante, realizada exclusivamente nas plataformas digitais. Além de todo da intenção missionária, né, que os colportores eles têm feito nessas férias na UCOB através desse novo formato de venda através de ligações, de visita, né, nos lares através de ligações, a verdadeira intenção aqui no IABC é fazer com que mesmo diante da pandemia os jovens do IABC eles participem desse projeto missionário. É um projeto que eu costumo falar que salva não somente aqueles que são visitados, mas principalmente aqueles que visitam. Em meio à pandemia, o líder do Instituto de Desenvolvimento do Estudante Colportor, pastor Tiago Martins, iniciou um treinamento para os alunos do Instituto Adventista Brasil Central sobre a colportagem. O que antes seria um trabalho de porta em porta, a iniciativa agora consiste em ensinar os alunos como abordar os compradores através de ligações e videochamadas. As expectativas estão bem altas, principalmente porque nós sabemos que a colportagem é um sonho de Deus para nós e também porque nesse mundo que a gente vive cheio de crise, alcançar um bairro pode ser muito fácil, mas através das videochamadas a gente pode alcançar o outro lado do país. O projeto Luz na Estante conta com 35 colportores, que aprendem como fazer videochamadas com os interessados. Assim, cada família recebe um culto especial em casa, levando uma mensagem de esperança e paz em meio à pandemia. A educadora Ametista Lopes fez a compra dos livros e conta sobre a influência na própria vida. Esse livro ele vai estar ajudando essas pessoas porque ela vai estar dando uma palavra de esperança, entendeu? Muitas pessoas estão o quê? Com depressão, estão doentes fisicamente, e aí com este livro, então vai dar uma noção para ele que nós temos um Deus. Esse novo formato de colportagem doará parte dos recursos adquiridos a famílias necessitadas da região, convertendo o valor em cestas básicas. Nós percebemos que através dos livros nós já levávamos mensagens para as pessoas, uma esperança para elas, né? E também através do alimento, que agora nós podemos alcançar outras famílias através desse trabalho. Então nós podemos levar alimentos e aliviar o sofrimento de algumas pessoas. Além de alcançar os valores monetários, o projeto busca por levar a mensagem de esperança a todo mundo.
Cerca de 80 universitários adventistas estão visitando famílias na região do Vale do Paraíba, apresentando o projeto socioeducativo. Um trabalho de colportagem que, como você já viu, é a distribuição de publicações e panfletos relacionados à saúde e outros temas ligados à espiritualidade. Nossa equipe acompanhou a rotina de trabalho desses jovens. O dia começa cedo para esses jovens. São estudantes universitários que estão aproveitando o período de férias para desenvolver um trabalho que vai ajudar a pagar os estudos. Toda a atividade é realizada nas ruas, através de visitas em residências. Antes de irem a campo, o grupo participa de um culto de oração. O dia começa muito cedo, às 5h30 da manhã é o despertar, tem ali o culto da madrugada, a comunhão com Deus, depois ali vão fazer a higiene pessoal, eles vão fazer o desjejum para se preparar então para ter um dia intenso de muitas atividades. Estratégias de trabalho são passadas aos estudantes pelo diretor responsável da equipe de comportagem. Mas o que é comportagem? Comportagem é um projeto socioeducativo que visa conscientizar a comunidade visitada sobre prevenção de doenças, qualidade de vida, a importância de mudança de hábitos e, principalmente nesse momento de pandemia, a comportagem visa conscientizar a população sobre a Covid-19. É que através desse projeto eles vendem livros para as pessoas visitadas e parte do valor desses livros eles são revertidos em bolsa de estudos para esses jovens. E eles então realizam o sonho universitário através desse projeto. Divididos em dupla e seguindo as medidas de prevenção à Covid-19, o contato dos jovens com as famílias é feito de forma simples e direta. A visita nas casas começa por volta das 8h30 da manhã. O objetivo é levar até as famílias orientações de como cuidar melhor da saúde, além de uma mensagem de esperança, principalmente agora, em tempos de pandemia e isolamento social. Junto com a mãe, a professora Shirlene recebeu em casa a visita dos comportores. Elas aprenderam como cuidar melhor da saúde usando apenas os benefícios da alimentação natural. Eu acho interessante para poder estar conscientizando, né, as pessoas, a população em geral, que não tem noção como deve se cuidar bem, né? No dia a dia, principalmente na alimentação, porque o brasileiro, infelizmente, às vezes por causa de não ter recursos financeiros, né? Ou mesmo quem tem não sabe como deve se alimentar. Ótimo. Por quê? Porque vai ensinando a gente como deve cuidar da saúde, da alimentação e tudo, né? Essa não é a primeira vez que o Patrick e a Francineide fazem o trabalho de comportagem durante as férias. Uma experiência renovada a cada ano que eles fazem questão de repetir. Estabelecer a confiança entre eles e as pessoas durante as visitas é o principal desafio desses jovens. A principal dificuldade que a gente encontra, ainda mais nessas circunstâncias, né, é as pessoas não receberem. Porque a preocupação maior é claro, ter o contágio, né, por a gente ter o contato, mas também porque as pessoas não nos conhecem. E é claro, o apelo fica também para que se tenha confiança de que o nosso trabalho tem uma seriedade, como também de que nós estamos levando informações que possam levar a elas, né, essa compreensão de como poder se tratar em casa de forma saudável, né? Cada visita que a gente realiza, a oportunidade de falar para as pessoas desse cuidado com a saúde, também um incentivo para jovens estudantes que dedicam as férias para cuidar também da saúde das pessoas e também está retornando para a universidade. Em Pindamonhangaba, cerca de 40 comportores participam do projeto. Com certeza colaborar, e aí lembrando que eles fazem um trabalho personalizado, individualizado, não há aglomeração, né, todos os cuidados que eles já são preparados com relação à máscara, álcool gel e o distanciamento, acredito que isso aí só vem a somar. E chegou a hora de mais uma interação com você. Conte uma boa notícia pra gente, pode mandar sua mensagem em texto ou vídeo para o WhatsApp 0 operadora 12 98135 2908. O que mais você gostaria de fazer depois que essa pandemia acabar? Ou que ações você tem feito agora para ajudar o teu próximo? É só mostrar aqui. Vamos ver?
Rita de Cássia, de Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Olá, sempre vejo as programações da TV. Quando tudo isso acabar, vou primeiro agradecer a Deus por tudo e depois ver meu pai, que não vejo há alguns meses, mas falo com ele todos os dias. Deus abençoe a todos. Rita, Deus abençoe você também. Levino e Idelza, de Colatina, no Espírito Santo. Oi, Darcy, na pandemia, a nossa boa notícia é que estamos estudando mais a Bíblia e fazendo caminhadas todos os dias na madrugada, olha só. E também assistimos muito revista, coisa boa essa companhia. Um abraço para vocês. Zezé Lopes, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Oi, Darcy, boa noite. Nesta quarentena tenho uma boa notícia. É que meu bisneto, Theo, nasceu e chegou lindo e muito fofo mesmo. Estou babando até agora. Beijo, olha ele aí, que belezinha o Theo, gente. Deus abençoe muito, viu? Nós vamos para mais uma pausa rápida, mas daqui a pouco você vai ver mais uma ação da ADRA. Dessa vez, próximo a Brasília, viu? Com o apoio da USAID, instituição americana, e do SESC. E tem ainda o Giro de Boas Notícias hoje com a Gabriela Frontini. Eu volto em instantes. Já estamos de volta e vamos diretamente para os Estados Unidos, de onde fala o pastor Williams Costa Júnior. Ele traz as informações internacionais da Igreja Adventista no quadro ANN. Mais de 13 mil mexicanos recebem alimento durante pandemia. ONG ajusta suas operações de assistência alimentar em campo com 120 mil refugiados em Uganda. Campanha Mundial de Educação da ADRA ultrapassa as 500 mil assinaturas. Veja agora na ANN. Mais de 13 mil fiéis adventistas em toda a região interoceânica mexicana receberam alimentos e suprimentos essenciais para suas famílias. Isto devido à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. As famílias selecionadas estavam entre as mais necessitadas em 8 estados, área onde há 200 mil adventistas. O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região, Moisés Reina, disse: muitos de nossos membros, com suas próprias pequenas empresas, não têm a possibilidade de trabalhar e queríamos nos assegurar de que a igreja faria algo para ajudá-los. A igreja é como uma família e era hora de nos unirmos para apoiá-los. As cestas de alimento incluíam itens não perecíveis como arroz, feijão, farinha de tortilha e muito mais. A comunidade adventista do Sétimo Dia da ilha de San Croix, Santa Cruz em português, um território americano não incorporado no Caribe, se solidarizou com os fiéis em Peters Rest, que tiveram a sua igreja consumida pelo fogo. O prédio era considerado uma referência por muitos na ilha de San Croix. O incêndio destruiu toda a parte superior da igreja, incluindo bancos, móveis da plataforma e equipamentos de comunicação recém-adquiridos para um ministério virtual. O presidente da Associação Adventista do Norte do Caribe, Desmond James, se comoveu ao chegar ao local e ver a estrutura em chamas. A região sofreu vários eventos catastróficos nos últimos 3 anos. Mesmo assim, James observou: Deus é um Deus de esperança e devemos esperar coisas cada vez melhores. Ele acrescentou que os líderes da denominação no Caribe promoveram um movimento de arrependimento e mantiveram as congregações em oração. E a campanha Every Child, Everywhere in School, toda criança, em toda parte na escola, da Agência Humanitária Adventista ADRA, ultrapassou as mais de 500 mil assinaturas. Desde que a campanha começou em outubro de 2019, apoiadores de mais de 220 países assinaram a petição. O Centro de Esforços Humanitários Globais da ADRA tem como objetivo o desenvolvimento da comunidade, que envolve
capacitar as pessoas e fornecer as habilidades necessárias para que efetuem mudanças em seu próprio meio. Nesta campanha, a educação tem sido o foco. O objetivo é chegar a 1 milhão de assinaturas. E se você não assinou, está na hora de participar. Olá, meu nome é Nicole e estou aqui para falar sobre a campanha Toda Criança em Toda Parte na Escola. Esta campanha é um esforço conjunto entre a Igreja Adventista e a ADRA. Estamos aqui para coletar 1 milhão de assinaturas para que o mundo saiba que apoiamos a educação das crianças em todo o mundo. Talvez você esteja se perguntando por que uma campanha de assinatura? Aqui está o porquê. Uma assinatura representa sua voz, minha voz e as vozes coletivas do mundo e mostra aos nossos legisladores que estamos por trás da educação. Então é assim que você pode participar acessando o site adra.org/InSchool e simplesmente se unir à nossa petição, se unir à nossa campanha. Mais de 120 mil refugiados fugitivos da guerra e da fome na República Democrática do Congo se estabeleceram no assentamento de refugiados Kayaka II, em Uganda. Recentemente, a Agência Humanitária Adventista ADRA teve que ajudar suas operações de assistência alimentar no local devido ao novo coronavírus. A Covid-19 agora ameaça o bem-estar de ugandenses e de 1.400.000 refugiados em Uganda. Sinto que é uma doença terrível e mortal. Sinto muito medo. Que Deus ajude que o coronavírus não chegue a Kayaka II. Estou com medo. Não posso nem sair para visitar meus amigos. Para mitigar os medos, a ADRA e o Programa Mundial de Alimentos chegaram a um acordo. A assistência foi prestada da seguinte maneira: distanciamento social, lavagem das mãos, controle de temperatura, conscientização comunitária, programas de rádio, identificação e verificação de documento, e as pessoas têm suas queixas escutadas, mantendo o distanciamento social. Estamos tentando medir tudo para garantir que o material não se acabe, mas também estamos protegendo os beneficiários e a equipe envolvida na distribuição. Estamos comprometidos em garantir o apoio aos necessitados. Já fizemos isso antes, é nossa prioridade e continuaremos a apoiá-los. Sentimos que Deus protege a todos e a cada pessoa. Bem, isso foi tudo por hoje. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente volta com mais informações de fé, amor, serviço e esperança. Fique com Deus e um abraço. A gente te espera, pastor. Um abraço, Deus o abençoe. Gente, professores da Escola Adventista de Ji-Paraná prepararam um kit com todo carinho para os alunos da educação infantil. O presente foi chamado de Pacotinho do Amor. Foram preparados mais de 200 kits e uma cartinha especial para cada criança. Veja só. Uma maneira de amenizar a saudade e demonstrar que o carinho e o amor continuam os mesmos apesar da distância. A Escola Adventista de Ji-Paraná preparou para seus alunos um kit muito especial, chamado Pacotinho do Amor. O Pacotinho do Amor é um projeto que surgiu através desse momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos tão distantes dos nossos alunos e, apesar de estarmos online, conversando com nossos alunos através da internet, vídeos, através do Zoom, nós queríamos deixar registrado com eles um pouquinho do nosso carinho. Cada professor passou tempo se dedicando, pensando em cada aluno, escreveu individualmente para cada um manual, para que o aluno soubesse o carinho que nós da Escola Adventista tem por ele e o carinho que o professor também tem. Depois de todos prontos, é hora de entregar os mais de 200 kits na casa de cada aluno. Os irmãos Heitor e Ulisses ficaram felizes com o gesto e ainda aproveitaram para matar um pouquinho da saudade das professoras. Eu estou me sentindo feliz, porque mesmo a gente não indo para a escola, é o meio de comunicação que a gente tem, né? Ela veio aqui em casa, entregou tudo, a gente se viu de novo. Sem a família a gente não daria conta, a gente tem essa plena consciência que a gente não daria conta.
porque são atividades que muitas vezes precisa do apoio do pai, às vezes a criança, por estar tanto tempo em casa, pensa que está num período de férias, que não é férias, infelizmente eles têm que colocar uma rotina. Nós conseguimos criar um laço muito mais estreito, né, de mãe com as professoras, e juntos nós descobrimos que a gente podia chegar até aqui, finalizar o semestre dessa forma, educando realmente as crianças. Eu agradeço imensamente o empenho delas. Esse empenho começa desde cedo com as turmas do maternal, onde o contato físico é ainda maior. Para a professora do Pedro, esse contato faz muita falta. Educação infantil, a gente tem contato, a gente precisa do contato. Então, não é legal. Você ficar longe, você sabe que o aprendizado desenvolve através do passar a mão na cabeça, nas costinhas. Enquanto esse abraço não pode acontecer, o sorriso traz a esperança de dias melhores. É isso aí, nós cremos em dias melhores. Gente, em Belo Horizonte, amigos que frequentam o espaço Novo Tempo, que é uma comunidade adventista que se reúne semanalmente, juntaram recursos financeiros e compraram cestas básicas para ajudar uma das comunidades carentes de BH. Confira os detalhes na reportagem da Renata Paz. Essa mulher de aparência simples e sorriso contido chama-se Jani de Oliveira Silva, de 41 anos. Jani faz parte das 10 milhões de mulheres que sustentam financeiramente a família. Com a pandemia, a situação ficou mais difícil. Eu faço reciclagem quando eu aguento, né, que agora não está nem podendo fazer, né, assim, cato latinha, tem uns vizinhos que me ajudam. Às vezes aparece algum bico de pedreiro que eu vejo que dá para mim fazer. Jani tem 2 doenças sem cura e sente fortes dores na coluna. O local em que reside não tem saneamento básico e fica numa parte baixa. Para chegar à rua principal, precisa subir um morro bem inclinado e escadas. Cientes desta realidade na comunidade Olhos d'Água, um grupo de voluntários decidiu ajudar. O Ministério de Conexão Solidária ele tem o propósito de atuar na comunidade com pessoas de baixa renda, que têm necessidade de alimentação, de limpeza, higiene. E nós entramos para poder tentar aliviar um pouco o sofrimento dessas pessoas, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu acredito que o papel da igreja é ser o corpo de Cristo, é uma das definições bíblicas a respeito da igreja, né? E o corpo de Cristo nada mais é do que ser dirigida por Cristo para fazer o que Cristo faz. Então a ação social, o olhar compassivo pelas pessoas ao nosso redor, pelas pessoas que estão em vulnerabilidade, é uma das coisas que Jesus fazia. A despeito de todas as dificuldades, Jani tem 2 desejos. Primeiramente, em nome de Jesus Cristo, ficar boa, né? Pelo menos que dê pra gente, né, ter uma vida melhor e subir com a mãe pra cima, né? Pelo menos Deus me dê condições de eu fazer um cômodo e um banheiro lá em cima pra mãe. Os voluntários continuarão acompanhando e dando suporte à família. Pelo histórico de fé e superação, Jani é alguém muito querida. Então essa garra, o não desistir, o não reclamar, a ver o lado positivo em tudo, com toda certeza é a maior lição que a gente pode tirar da vida dela. E a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Que lindo! Gente, uma das formas de combater a epidemia do coronavírus que assola o mundo são os cuidados especiais com a higienização e a alimentação. Você já sabe disso. Porém, nem todas as pessoas podem adquirir alimentos e itens básicos de higiene. Pensando nisso, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, em parceria com entidades, entregou kits de higiene e marmitas a moradores de Samambaia, uma região administrativa do Distrito Federal. Em meio à pandemia de coronavírus, instituições da Igreja Adventista promovem ações de apoio e ajuda humanitária em todo o Brasil. Em Samambaia, no Distrito Federal, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID, entregou kits de higiene de uso geral para pessoas com necessidade nesta região. E nós estamos aqui juntamente a ADRA, juntamente com a USAID, que é a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Social,
viabilizando esse cuidado, esses itens de higiene, um kit de higiene familiar com 10 máscaras, com 5 litros de álcool em gel, 5 litros de desinfetante, 5 litros de detergente e outros itens mais, para que essas famílias possam de fato ter a oportunidade de continuar se cuidando pelo menos por um espaço de tempo. A Ingrid foi uma das beneficiadas e afirma que a ajuda chegou na hora certa. Estou feliz e grata pela ação que eles estão promovendo para a nossa comunidade. E assim eu vou poder utilizar os produtos na minha casa, vou poder higienizar minhas mãos, fazer a limpeza da casa, tentando evitar um pouco dessa doença que é tão contagiosa. O apoio de empresas privadas como a Uber e Mesa Brasil possibilitou a entrega também de alimentos para mais de 900 pessoas que passam por dificuldades financeiras decorrente da crise e do desemprego. O Brasil inteiro está carente, de auxílio, de atenção, de cuidado. A instituição está fazendo um papel assim ímpar e que vai fazer muita diferença. É mais um gesto de solidariedade que une pessoas e instituições a fim de minimizar os efeitos causados pela pandemia. E chegou a hora do nosso giro de boas notícias. Quem traz as informações para a gente hoje é a jornalista Gabriela Frontini. Olá! Tudo bem, Gabi? Feliz Tudo bem? sábado. Bom sábado para você. Obrigada. Darcy, como é que tem sido sua quarentena? Olha, na verdade, assim, eu não vivi uma quarentena de verdade, né? Trabalhando normalmente? Normalmente, mas meu filho está sentindo esses impactos, viu, Gabi? Pois é, né? Muita gente tem sentido e essa é a nossa primeira boa notícia aqui do Giro, porque olha só que interessante, a quarentena não desanimou os desbravadores. Ai, que legal. Um grupo que a gente conhece bem, fala bastante aqui no Revista, né? Que a gente vê às vezes uniformizado, com uniforme diferente, Sim. Eles fazem várias atividades e olha que legal. Mesmo com aí a questão do isolamento social, eles participaram de um acampamento online que eles chamaram de Quarentuni. Um nome diferente aí, relacionado à quarentena. Foram cerca de 22 unidades do clube que participaram do evento, que foi liderado pela Igreja Adventista do bairro Jardim Soraya, lá em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A gente vê aí algumas fotos. Foram 178 desbravadores, Darcy, inscritos, claro, além, é claro, dos professores, dos diretores, conselheiros e familiares. E cada criança teve a oportunidade de inscrever um colega que ainda não era desbravador. Que legal. Então foi um acampamento online bem inclusivo, assim, gostoso da gente ver participar. O encontro foi transmitido pelo YouTube do clube e também eles têm uma classe bíblica online toda sexta-feira. Eu gosto de trazer esse tipo de notícia aqui para o Giro, Darcy, porque olha só, como crianças, que são crianças, né? Com certeza. Adolescentes ali, pré-adolescentes, de 10 a 15 anos, mas que já se envolvem na missão da igreja. É verdade. Porque através do clube eles aprendem muita coisa sobre Jesus, além de toda a questão de sobrevivência, né? Várias coisas muito interessantes e podem, de certa forma, passar isso para alguns colegas. Então eu acho muito legal trazer esse tipo de notícia aqui, porque a gente vê que não tem idade para a gente ser um missionário. Desde cedo dá para ser. É verdade, né? E ameniza toda essa situação aí da quarentena também, para os pequenos, né? E também para os adolescentes. Tiveram aí toda essa interação social junto com os demais participantes do clube, mesmo que virtualmente, e certamente não sentiram tanto essa questão do isolamento social. É verdade. Ótimo, Gabi. Vamos à nossa segunda boa notícia? Vamos lá. Essa notícia, gente, é uma história de milagre. A Igreja Adventista do Sul da província de Buenos Aires, uma delas, né, lá na Argentina, pegou fogo nessa semana, dia 3, na verdade. Mas a Bíblia, Darcy, se manteve intacta e não queimou. Você imaginou uma igreja que pegou fogo e a Bíblia permaneceu intacta? Meu Deus. A gente tem algumas imagens aqui, a resolução não está assim tão boa, mas olha, tudo preto, tudo queimado. As autoridades locais ainda estão investigando as causas do incêndio, mas parece que a igreja estava sendo roubada, né? Foi uma tentativa de furto ali e a igreja acabou sendo queimada. O incêndio queimou praticamente tudo que havia na igreja, menos a Bíblia, que vai aparecer na próxima imagem aqui. A única coisa que aconteceu... gente? É de papel, gente. É só por um milagre mesmo. Foi a capa dela que ficou um pouco queimada, mas o interior
está intacto. Os próprios bombeiros que controlaram ali o fogo do local disseram que esse foi um ato milagroso. Apenas a capa da Bíblia se queimou. Inclusive, essa notícia saiu em várias mídias ali locais, inclusive nacionais também, portais de notícia importantes lá da Argentina, porque é uma história de milagre. É verdade. Sabe o que isso me faz pensar, Darcy? Como Deus age, né? A maneira como Deus age. Porque se a única coisa que não queimou ali foi a Bíblia, que mensagem que Ele quer passar pra gente? Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Minha palavra não muda. Não muda, ela é eterna, ela permanece para sempre. E assim, a gente vê que a Bíblia está no topo do ranking de livro mais vendido do mundo há anos e anos e anos. É verdade. E ele não sai dali. Tanta coisa sendo vista nesses últimos dias, vários best-sellers por aí no mundo, e a Bíblia continua sendo o primeiro lugar, gente. É verdade. Ou seja, existe uma mensagem especial para você. Muita gente tem a Bíblia e não lê. Então, aproveita esse momento, pega a Bíblia que tenha na sua casa, tira a poeira dela e dá uma lida. Se você não tem muita familiaridade, começa ali com Salmos ou com os Evangelhos de Jesus, enfim. Provérbios é muito legal também. Vários conselhos interessantes a gente encontra Tempo ali, a gente está tendo para isso, né, minha gente? Exatamente. E aproveitando essa onda, eu quero aproveitar para apresentar para o nosso telespectador um estudo bíblico, que é a revista Princípios. Ele é apenas um dos estudos bíblicos que a Novo Tempo oferece gratuitamente. É verdade. Então, se você tiver interesse em estudar a Bíblia e tiver mais facilidade aí com um guia de estudo como esse, por exemplo, você pode entrar em contato com a gente pelo site biblia.com.br, vai aparecer aí na sua tela. E tem também o WhatsApp, se você quiser nem gastar com a ligação ali, pede pelo WhatsApp, o aplicativo que todo mundo usa hoje em dia, é 0 operadora 12 982 44 4449. Peça seu estudo, ele vai chegar na sua casa de graça, não paga nem a questão do envio ali, é um cadastro rápido, são alguns dados básicos. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem aproveitar esse momento de quarentena. Com certeza. E lembrando que o cadastro ele é necessário para que a gente possa enviar para a sua casa, tá? E você pode estudar online também neste site biblia.com.br. Pois é, essas foram nossas boas notícias. Eu espero que você tenha se interessado e faça parte. Avisa lá na hora do cadastro que foi aqui no Revista que você viu essa questão do estudo, tá bom? É isso aí, Gabi. Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Bom sábado para você, bom restante de sábado e para vocês aí de casa também. Tchau, tchau. Tchau. Bom, e vamos ver quem mais mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Você já tem o nosso número? Anota aí, 0 operadora 12 98135 2908. Conta pra gente o que mais você quer fazer assim que essa pandemia passar. Ou que boas ações você tem feito agora para o seu próximo. Vamos ver quem interage com a gente. Solta aí. Bárbara Roder, de São Paulo. Olá, feliz sábado. Nesta quarentena estamos nos cuidando muito e nossa família está sempre assistindo os cultos aqui em casa pela TV Novo Tempo. Está sendo uma bênção. Aí vai uma fotinho da nossa família e a outra boa notícia é que através de um grupo de WhatsApp de jovens adventistas solteiros, conheci o Henrique. Oh, coisa boa, hein? Ele veio de Santa Catarina, 1.100 quilômetros para me conhecer e agora estamos namorando. Que Deus te abençoe, Bárbara, a você, o Henrique e a sua família. Olha só que casal lindo. Parabéns aí, viu? Tudo de bom para vocês. É isso aí. Tem mais interação? Solta aí. Letícia, boa noite. Tenho 11 anos. Nesta quarentena estou me aproximando mais de Deus e assistindo a Novo Tempo todos os dias e também estudando a Bíblia com a ajuda das revistas enviadas pela Novo Tempo, que a Gabi acabou de falar aqui, Letícia. É isso aí. biblia.com.br. Gente, lá tem vários estudos para você se aprofundar na Bíblia. Eliana, de Curitiba, no Paraná. Quando essa quarentena acabar, vou à igreja abraçar meus irmãos e voltar para a escola e abraçar meus alunos. Sou professora e, além de estar trabalhando em casa, estou ajudando as pessoas, dentre elas minha vizinha, de 83 anos. Junto com minhas filhas, levamos refeições saudáveis e quentinhas todos os dias. Oramos com ela e ajudamos nos serviços da casa. Também estou ensinando outra vizinha a ler pelo celular. Fiquei emocionada com a sua mensagem, viu? Com a sua boa ação, Eliana. Um grande abraço para você. Tem mais? Mais interação por aqui temos. Pierre Alexandre, de Santarém, no Pará. Olá, Darcy. Quando acabar essa quarentena, vou abraçar todos os meus amigos da escola. Que Deus abençoe muito vocês. Como a gente está precisando de abraço, não é mesmo? Mas vai chegar o momento. Nós vamos para o último intervalo, mas ainda hoje tem o quadro Fé em Ação e tem também uma entrevista com o líder ministerial da Igreja Adventista, que fala como os pastores e demais líderes da igreja têm cuidado dos membros neste momento delicado. Fique ligado porque eu volto rapidinho e te espero por aqui.
Já estamos de volta e agora é o momento do quadro que nos inspira e nos mostra sempre várias maneiras de fazer o bem. Chegou a hora do Fé em Ação. É isso mesmo, Darcy. Aqui você sempre acompanha junto comigo histórias de transformação. De um amor ao próximo que não encontra barreiras para cuidar e suprir as necessidades daqueles que mais precisam. Você está pronto para se emocionar junto comigo? Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Nós vivemos uma situação muito instável. A crise na saúde intensifica cada vez mais a crise na economia. E com isso, muitas famílias se veem cheias de incertezas, falta o básico, falta o alimento. Por isso, muitos projetos sociais que já aconteciam antes da pandemia, agora acontecem com muito mais frequência e regularidade. O objetivo é ajudar aqueles que mais precisam a terem aquilo que é necessário para sobreviver. Por isso, nós vamos para Canoas, no Rio Grande do Sul, conhecer mais um projeto que tem cuidado de pessoas, tem levado alimento e também sorrisos. E para lá, nós vamos com o repórter Douglas Pessoa. A pandemia do novo coronavírus acabou agravando um problema que já era crescente aqui no Rio Grande do Sul, que é a quantidade de pessoas que vivem na pobreza ou na extrema pobreza. A situação se torna ainda mais desesperadora se você observar as pessoas que, além de perder a renda, também perderam um lugar para morar e foram viver nas calçadas das grandes e médias cidades gaúchas. E em um dos estados que tem um dos invernos mais rigorosos do país, viver na rua é um constante perigo. E preocupados com isso, um grupo de voluntários da região metropolitana de Porto Alegre decidiu dedicar todos os domingos para levar roupas, alimentos e um pouco de amor para essas pessoas que perderam praticamente tudo. Esse projeto, na verdade, de ajudar os moradores de rua, ele já existe em Niterói há muitos anos, porém mais voltado no período do inverno, né, porque aqui faz muito frio, e também normalmente após cada programa jovem, uma cesta jovem, um culto jovem, a gente saía para entregar alimentos. Esse específico, o M253, ele surgiu logo no início da pandemia. A gente teve a pandemia, a primeira semana a gente resolveu, depois de uma live que a gente fez, resolveu ajudar os moradores de rua. E chegando lá, a gente verificou essa quantidade de pessoas e resolveu que deveria fazer esse projeto. Nós queríamos um nome também que fosse baseado em algum versículo bíblico, né? Então nós fizemos em cima de Mateus 25:35. Durante a pandemia, aqui em Canoas, em todas as cidades, fechou os albergues nas primeiras semanas. Então os moradores de rua foram postos para a rua e só ficou no albergue aqueles que eram classificação de risco, né? Então todos esses moradores foram para a rua e ficaram sem alimento e com muitas necessidades, né? E a gente começou a ver que as filas começaram a crescer nos pontos onde eles recebiam alimentação. E aí a gente teve vontade de levar uma noite e quando a gente viu eram muitos, então ficou fixo toda semana. A gente faz arrecadação de verbas, de valores junto a diversos, a comunidade mesmo, pessoas de fora da nossa denominação, pessoas que não são de denominação nenhuma e os próprios irmãos da igreja. Eles nos ajudam com valores, a gente resolveu fazer sanduíches, né, que é mais prático, e com um suco junto e mais produtos de higiene. A gente tem a ajuda do Ministério Jovem, que são os nossos jovens da igreja, que ajudam com doação. Nós temos também famílias que não são da nossa denominação, são pessoas que conheceram o projeto através das pessoas que participam e nos ajudam semanalmente. E a gente tem famílias de jovens que nos ajudam, além do pessoal da equipe, que também ajuda toda semana. A nossa área de atuação, a gente vai até o centro de Canoas, onde fica um grupo de pessoas que muitos até têm casas, mas não têm sustento, e eles ficam lá esperando justamente alguém levar alimento para eles. Pô, isso aí é muito bom e importante para os pessoal que moram na rua, né, seu? É, uma necessidade aqui melhor é bem no inverno mesmo, que tem bastante pessoal, né, trazer comida e tudo, e lanche, né, meu? Mesmo assim vem força de coberta, vem. Roupa, tudo, calçado, né? Alimentação, os animais também, né, meu? Isso é muito bom e importante para nós, né?
Devido à quarentena, a gente também faz um controle com eles maior de, inclusive, anotar endereços e visitá-los, porque muitos pedem cestas básicas, outros tipos de ajuda, e a gente vai nas casas, verifica a real necessidade deles e tenta ajudar da melhor maneira possível. A gente tem alguns que pedem e falam bastante, né? Falam bastante de mudar de vida. Eles têm o conhecimento de que é errado o que eles fazem, ou é errado onde eles estão, ou o vício também é errado. Muitos têm esse conhecimento e manifestam sim a vontade de mudar de vida, e muitos pedem uma oração, pedem uma Bíblia, vários deles manifestam sim. Eu atuo fazendo os lanches, preparando os sanduíches, os alimentos, arrecadando doações, arrecadando roupas, indo nos locais para fazer a entrega dos alimentos, a entrega das roupas e de todos os kits de doações que nós conseguimos. Eu comecei no projeto em março, logo que eu conheci ele, através aqui da Igreja Adventista de Niterói. Então, na primeira semana que eu soube da existência do projeto, eu procurei a Priscila e o Rafael e pedi para participar do projeto também para ser voluntário. Fixo, nós temos 8 pessoas, são 4 famílias, né? Esses são os fixos, mas tem mais outros que ajudam por trás, nos bastidores, pelo menos mais umas 4 famílias também que têm sempre ajudado. Então essa é a nossa equipe, vamos dizer, fixa, né? O nosso projeto, além de atender toda semana, a gente também mantém um contato com eles, os que têm em casa, de levar uma cesta básica, de levar leite, de conhecer a necessidade da casa e da família. A gente atende algumas famílias grandes. E aí depois a gente continua então levando comida, que muitos precisam de arroz, feijão, necessidades básicas mesmo, né? Não só um sanduíche numa noite, mas arroz, feijão, leite, a gente consegue atender essas famílias assim. Muitas delas estão ali não porque são moradores de rua, mas porque estão ali que sabem que alguém vai lá levar alguma esperança e depois vai atender eles em casa. A equipe se reúne para organizar as doações, preparar aquilo que será entregue e toma os devidos cuidados exigidos neste período de pandemia. Cuidar das máscaras, eu sou um cara que tira toda hora a máscara, cuidar para não tirar nossas luvas ali que estavam a soltar, tá? Então esse cuidado aí. Mesmo em um momento de isolamento, é possível estar perto. Existem maneiras de cuidar, de diminuir a dor. Não são apenas abraços que demonstram carinho. É possível tocar sem usar as mãos. Ações abraçam e tocam o coração. Olha, eu entendo que elas também passam a nos enxergar. Nós enxergamos elas de uma outra forma. Atrás de cada pessoa que nós encontramos na rua, existe uma história. Muitas vezes essas pessoas contam as suas histórias e o que elas precisam, além de um alimento, além de uma roupa, elas precisam ser ouvidas, elas precisam se sentir novamente pessoas aceitas pela sociedade. Nós aprendemos a não julgar essas pessoas. Cada pessoa tem uma história, nem sempre a história que essa pessoa nos conta é uma história da qual ela possa se orgulhar, mas nós aprendemos também a não julgá-la e entendê-la como um ser humano, como um irmão nosso, um filho de Deus, que, se Deus quiser, encontraremos todos eles um dia no céu. É isso que nos motiva, um dia encontrá-los no céu também. Muitas pessoas carentes se reúnem para receber roupas, alimento, cuidado, para serem ouvidas. O que conta não é apenas o que é doado, mas também o amor que é transmitido. E assim, muitas pessoas são ajudadas de diversas maneiras. Cada ação por semana é entre 80 a 100 pessoas. Nesse mês agora nós conseguimos a arrecadação de 140 cobertores. Foram arrecadados a verba, né, com a doação da igreja e a doação de muitas pessoas que ajudaram. Nós conseguimos a compra de 140 cobertores. Então, todas as semanas, quando a gente já sai com os cobertores e consegue atender eles também aquecendo, né?
A gente fala que o amor está se espalhando e o amor está aquecendo e alimentando, porque não é só uma necessidade, são várias, né? A gente tem um projeto de começar com um alimento, de servir janta para eles. E a gente tem um sonho de ter um lugar para atendê-los, um lugar para eles poderem tomar banho, um lugar para vir jantar, um lugar que possa dormir. Então a gente tem um sonho de ter um projeto fixo com um local fixo para atendê-los conforme a necessidade de cada um, né? E o trabalho é para que isso se realize. Então a gente está de pouquinho em pouquinho, as pessoas estão conhecendo e nos ajudando cada vez mais. Mas o nosso sonho é poder atendê-los no nosso local, poder abrir o lugar para atender eles. Ah, meu, isso aí é muito bom e importante, né, meu? Me sinto muito elogiado, né? Muito feliz, né, meu? Que Deus sempre abre os caminhos de você, pra vocês sempre virem aí colaborar com nós, né? Eu sempre, quando participei de outras igrejas, a gente sempre tinha essa vontade de ajudar, e quando existiam esses projetos, que não é exclusivo de Niterói, ele tem outras igrejas que fazem, nós sempre, eu e a minha esposa, estávamos tentando ajudar. Quando a gente veio aqui para Niterói, Niterói já tem essa veia de ajuda mais próxima mesmo, tanto que as pessoas conhecem o Jonatas, nosso ancião, pelo nome, os moradores de rua sabem o nome dele, de tanto que eles conhecem. E com isso foi tomando forma, a gente resolveu, por ideia da minha esposa, implantar mesmo fixo semanalmente, e isso nos motiva cada vez mais, porque o nosso projeto, a nossa missão aqui nessa terra é amar o próximo. Então, a gente fazendo isso é uma forma de estar amando eles também. A gente se sente vivendo o reino, né? É cumprindo o mandamento, assim. Eu costumo dizer que se a gente não viver o reino de Deus no hoje, a gente não vai conseguir viver o reino dos céus, né? A gente precisa praticar o amor hoje, cuidar do próximo hoje, para que depois a gente consiga viver o reino eterno. Então, para mim, é uma mudança 100% no meu pensamento, assim, de ajudar o próximo e ver a necessidade e também ver o quanto eu tenho e o quanto eu sou abençoada por ter todas as coisas e por ter a alimentação de todos os dias e um lugar quentinho para dormir. Então, tudo começa a dar valor nas pequenas coisas, assim. Eu entendo que isso ajuda a matar a fome, mas não só a fome deles, a minha fome. Porque a partir do momento em que você passa a atuar na intenção de ajudar o próximo, a sua fome, a fome da sua fé, porque existe um versículo da Bíblia que diz que a fé sem obras é morta. Então, no momento em que você começa a participar de algo para ajudar o próximo, você está se ajudando. Eu me vejo hoje uma pessoa que consegue entender um pouco mais o lado humano das pessoas, certo? Não adianta você apenas ter uma vida espiritual dentro da igreja, se você não pratica aqueles ensinamentos que o Mestre, que Jesus Cristo nos passou, que é de ajudar o próximo. Isso fez toda a diferença, e principalmente daí entrando para o lado da pandemia, o que dificultou para alguns, para nós lá em casa, ficar em casa, nos trouxe mais a presença de Deus, porque nos deu mais tempo ainda que a gente dizia que não tinha, mas na verdade todos temos, né? Prioridades que se fala, na verdade, né? A gente resolveu colocar Cristo como prioridade no nosso lar, e devido a isso, esse amor só tem aumentado, fazer o bem para essas pessoas só tem nos feito bem mais para nós do que propriamente para eles, e isso tem feito toda a diferença na minha vida espiritual. É
É sempre emocionante mostrar ações que ajudam o próximo, que alimentam, que cuidam. E a mensagem de hoje é um alerta, não é o momento de ficarmos parados. É o momento de cuidarmos daqueles que precisam, daqueles que têm fome. Agora, mais do que nunca, é o momento de fazermos o bem. O Fé em Ação chegou ao fim, mas eu tenho um encontro marcado com você na semana que vem. Até lá! Até lá, Bárbara. É importante o recado do Fé em Ação. Esse é o momento de nos unirmos para cuidar, levar alimento, levar conforto para as pessoas. Com pequenas ou grandes ações, nós sempre podemos fazer o bem. Até semana que vem, Bárbara. E antes de terminar o programa de hoje, vamos assistir a uma entrevista com um líder da Igreja Adventista, desta vez sobre a reabertura de cultos presenciais em diversas cidades do Brasil. Quem conduz a conversa em Brasília é o jornalista Felipe Lemos. O novo normal, a nova forma de se fazer e de se enxergar as coisas no contexto pós-quarentena, ou pós-Covid-19, tem afetado evidentemente também as congregações adventistas locais. Isso repercute diretamente no trabalho dos pastores e dos líderes locais conhecidos como anciãos, que fazem o trabalho de liderança das igrejas em nível local. Vamos entender um pouquinho mais agora como está o planejamento, como é que está, na verdade, a realidade já desse período que em muitos lugares já conta com cultos presenciais, em outros lugares as igrejas ainda estão fechadas. E quem vai explicar um pouquinho mais sobre isso é o pastor Lucas Alves, ele que é o responsável pela área conhecida como Associação Ministerial da Sede Sul-Americana Adventista, que é a área que coordena o trabalho dos pastores, dos anciãos, dos diáconos também. Pastor Lucas Alves, como os pastores estão lidando com esse período pós-quarentena, retorno aos cultos presenciais, em alguns lugares ainda um misto de cultos online, cultos presenciais. Fala um pouquinho a respeito dessa realidade. É importante destacar que, em primeiro lugar, esse acompanhamento ele aconteceu antes, durante e agora a gente tem que se adaptar a essa nova realidade pós-quarentena. Nós nem chamamos pós-pandemia, porque nós não temos uma previsão exata de quando essa pandemia irá acabar. Mas, nesse momento de transição, é importante destacar que a prioridade do cuidado, da atenção, está voltada para o membro. Mas antes de dizer o papel que o pastor está exercendo, que é tão relevante, tão importante, é importante reconhecer todos os esforços que pastores e anciãos têm empreendidos até agora, nesse momento. A crise foi difícil, desafiadora para todos nós, mas o acompanhamento pastoral merece nosso total e completo reconhecimento. Nessa pandemia, nós percebemos que tínhamos que utilizar os meios virtuais para se tornar mais presente na vida do membro, para orientar, aconselhar, pastorear, mas, acima de tudo, uma palavra que nós temos utilizado aqui, que é cuidar. O que nós estamos fazendo agora é que esse cuidado, pouco a pouco, que estava no ambiente mais virtual, está sendo transferido para um ambiente mais semipresencial. Existem algumas realidades no Brasil e também fora do Brasil, em que, em alguns lugares, o culto presencial, com algumas recomendações, algumas restrições, algumas orientações na área de saúde são dadas, que a gente deve seguir, mas a nossa prioridade é descobrir e acompanhar essa realidade que o membro, como o membro está hoje. Como é que está a saúde do membro, como é que está a vida espiritual dele, como é que está a família dele, como é que está a caminhada dele com Cristo. Então, o ponto central aqui é como cuidar dos membros. E esse cuidado começa justamente com a visitação. Nós saímos dessa visitação virtual e vamos para uma visitação, como alguns colocam, de portão, ou não ter um contato mais direto, mas de algum modo mais próximo dos membros e também das famílias, para que a gente consiga não somente conhecer o real estado das ovelhas, mas ao mesmo tempo dar o apoio necessário para cada uma delas. E o contexto dos anciãos, os líderes que dão um apoio aos pastores, como eles também devem trabalhar, quais são as orientações, qual é a ideia? Bem, a ideia, é importante lembrar que nós temos aqui um tripé de trabalho, que seria, primeiro, visitação, logo depois, mobilização e depois adoração. Na visitação, anciãos, pastores, líderes de pequenos grupos, professores de escola sabatina, todo mundo está envolvido. Logo depois, a gente parte para as comunidades. Nessas comunidades, nós queremos envolver os membros na assistência à comunidade, a necessidade que as pessoas tenham ao redor da igreja,
ou pessoas dentro da própria igreja que precisam da nossa atenção. Então, nós ressaltamos a importância de que, primeiro, o membro está sendo cuidado por pastores e anciãos. Logo depois que o membro está sendo cuidado, essas comunidades são formadas, algumas ainda nesses cuidados e orientações que a gente sempre tem passado. E no terceiro elemento que a gente coloca é a adoração. Nós sabemos, Felipe, que nesse retorno o púlpito vai ser um pouco mais exigido, A gente trabalhou muitos sermões proféticos, os membros tinham um menu de opções de sermões, de oradores, de pregadores. O que nós precisamos agora? Levar essa mesma qualidade para dentro da igreja, a mesma relevância também para dentro da igreja. Então, a gente acredita que o papel do ancião, nesse momento, ele é fundamental, até porque ele exerce sua função como co-pastor. Então, eu não faria muita distinção, no momento, do papel do ancião e do pastor, nesse instante, porque eles estão caminhando juntos. É claro que o pastor com responsabilidade muito mais ampla, quando se refere ao distrito, e o ancião o apoio local, mas volto a enfatizar a importância de trabalhar esse tripé. Primeiro a visitação, depois a mobilização, a igreja continua sendo igreja, e depois a adoração que está acontecendo com os cultos semipresenciais. Muito obrigado, pastor Lucas Alves, líder da Associação Ministerial da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul, pelas informações. Muito obrigado. Voltamos com você, Darcy. Muito obrigada, Felipe. E vamos às últimas interações de hoje. É o seu momento aqui no Revista. Vamos ver quem participa. Solta aí. Elide Gonzaga, de Partido Alferes, no Rio de Janeiro. Na quarentena estou intercedendo em oração pelas pessoas e, para passar o tempo, tenho ajudado o esposo na reforma do meu jardim e na plantação de hortas. A boa notícia é que minha filha, Leninha, fez aniversário dia 6/7 e o meu pai fez 88 anos no dia 9. O nome dele é Eris. Manda um abraço para eles. Darcy, com certeza eu mando pro Eris e para Leninha. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito vocês e a toda a família. Solta a próxima. Vanessa Fideli, de Louveira, São Paulo. Minha boa notícia nesta pandemia é o nascimento da minha netinha. Se chama Eloá e nasceu dia 19 de junho. Peço que apresentem ela a Deus. Apresentada a Deus, que Deus a abençoe muito, essa Eloá. Um beijo, gente. Ed Carlos, de Itapiramuta, na Bahia. Boa noite, Darcy. O que fazer depois da quarentena é pregar o evangelho na minha cidade e jogar bola. Oh, coisa boa. Um abraço para você. Obrigada. Valesca Márcia, no caso. Vespasiano, Minas Gerais. Sou técnica de enfermagem e estou em casa porque tenho asma e faço parte do grupo de risco, mas não estou parada, não. Com a ajuda da Rita, diretora do Ministério da Mulher da região central de Minas Gerais e também dos jovens da igreja de Vespasiano, fizemos 200 kits e doamos para os profissionais da saúde, lembrando que mesmo de casa estamos orando por eles. É isso aí, a gente pode fazer a nossa parte sempre. Valesca, um beijo para você. Sandra, de Apiaí, São Paulo. Olá, Darcy, seu programa é maravilhoso. Muito obrigada. Eu e minha família curtimos muito. Depois da pandemia, o que eu e minha família queremos é ir à igreja, poder dar um abraço em nossos irmãos, pois estamos com muitas saudades de estarmos juntos. É verdade. A gente não está saindo de casa porque temos que respeitar as regras aqui. É isso aí, Sandra. Um beijo para você. Deus te abençoe. Agora sim, o programa de hoje chegou ao fim, mas continue acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Amanhã, às 11 horas da manhã, eu te encontro no programa Adoração Especial. E quem vai trazer a mensagem é o pastor Jorge Ramponha. Nós te esperamos então. Fique com Deus. Até lá!